Olá a todos, a convite do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, nós vamos falar hoje sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, a autoridade da doutrina espírita. Historicamente, nós sabemos das 3 revelações que aconteceram para a humanidade. A primeira delas, através de Moisés, com os 10 mandamentos, e baseada exatamente na mediunidade de Moisés e na autoridade moral que aquele médium extraordinário tinha, naquele momento que atravessava a humanidade. Agora, nós precisamos lembrar que os mandamentos de Moisés, eles ficaram praticamente restritos entre os judeus. E nós, cristãos, que tivemos a sequência aí com a segunda revelação, que foi de Jesus, com autoridade moral extraordinária. E naquele momento da segunda revelação, nós não estávamos totalmente preparados para as revelações que viriam. Então Jesus nos alertou que enviaria para nós o Consolador prometido. E nos alertou também que ele ficaria conosco. O que a gente vê na questão dessa obra extraordinária no Pentateuco de Allan Kardec? Ele é, sem sombra de dúvida, a base para as nossas atitudes e, principalmente, a explicação de onde nós viemos, o que devemos fazer aqui e para onde voltaremos. Por que o Consolador prometido iria estar conosco para sempre? É porque a evolução não para. E a espiritualidade irá continuar nos enviando notícias do progresso executado pela humanidade e pelo planeta, levando também em consideração a questão das correções de roteiro. E como é que nós teríamos, então, uma terceira revelação prometida por nosso Mestre, a maior autoridade moral do nosso planeta, através de um só homem? Então Kardec, na introdução, ele vem nos explicar essa autoridade moral do Espiritismo. Eu vou ler alguns trechinhos para a gente ir fazendo análise junto. Então, no item 2, a autoridade da doutrina espírita, Kardec nos diz: se a doutrina espírita fosse uma criação somente do homem, ela teria como garantia apenas o brilho daquele que a houvesse elaborado. Mas ninguém na Terra pode ter a pretensão de possuir isoladamente a verdade absoluta. E aqui nós sabemos que essa afirmação de Kardec é verdadeira, uma propriedade extraordinária, porque quem detinha a verdade era Jesus. E Jesus, na realidade, dialogou conosco, através de parábolas, mas principalmente através dos exemplos. Então, como enviar uma doutrina universal através de uma só pessoa? Por isso, é a doutrina dos Espíritos, que se manifestaram através de médiuns sérios no mundo inteiro. Então, principia aí a questão da nossa doutrina espírita, baseada nessas informações que vieram, informações convergentes, informações semelhantes, através de médiuns que não se conhecia, também sérios, no mundo inteiro. Então, as perguntas que Kardec fazia, ele recebia respostas de diversos médiuns, de diversas partes do mundo, que eram, sim, convergentes, que eram respostas que diziam a mesma coisa. É a diferença dessa situação da doutrina dos homens e da doutrina
dos Espíritos. E ele nos diz: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por via mais rápida e mais autêntica. Por isso, ele deu aos Espíritos a tarefa de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conceder a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir as palavras dele. Então, a autoridade da doutrina espírita, ela está exatamente aí, na pesquisa, né, de forma organizada, no estudo científico desses fenômenos, mas principalmente é uma doutrina dos espíritos. Homem nenhum vai conseguir, na realidade, ludibriar, enganar, manipular essa doutrina em interesse próprio, porque os espíritos irão corrigir. E essa autoridade está exatamente nisso, na quantidade de informações iguais, às vezes até com palavras diferentes, mas, como eu disse, convergentes, que vieram em todas as partes do nosso planeta, nos alertando sobre a questão dessa doutrina maravilhosa. E Kardec nos fala: a única garantia séria da validade dos ensinamentos dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por um grande número de médiuns, desconhecidos uns dos outros e transmitidas em vários lugares diferentes. É o que nós dissemos, a autoridade moral do Espiritismo está exatamente nessa convergência, nessa garantia, nesses ensinamentos, né, que são concordantes. Essas revelações foram feitas espontaneamente, através de diversos médiuns, por um grande número de médiuns, conforme ele mesmo nos afirma, desconhecidos uns dos outros. Então, e transmitidas em diversos lugares do planeta simultaneamente. Agora, nós precisamos lembrar que Kardec não tinha os recursos que hoje nós temos. Ele teve realmente, na compilação dos seus livros, que ler item por item, fazer esses comparativos, né? Fazendo um adendo aqui, lembrando que quando Kardec foi convidado para ir ver as mesas girantes, que estavam em moda, em voga, principalmente na Europa, ele relutou. Diziam a ele que as mesas davam respostas inteligentes. E Kardec, um homem da ciência, ele, num primeiro momento, refutou aquela ideia, porque um objeto inanimado não poderia dar respostas inteligentes. Até que, num segundo convite, né, reforçado por um segundo amigo, ele foi. E a partir daí começa essa pesquisa, esse estudo sério sobre a questão da doutrina, exatamente porque ele pensou: uma mesa não é um objeto inteligente. Portanto, se está dando respostas inteligentes, existe uma inteligência por trás disso. Então, dentro dessa seriedade, iniciou-se um estudo sério da doutrina que nos levou realmente a o Pentateuco, a nossa base, muito estudada por Kardec, o Livro dos Espíritos lançado num primeiro momento com um número menor de perguntas e depois nas outras edições mais perguntas que foram acrescentadas. E eis aí então essa situação. Kardec mesmo num primeiro momento relutou e num segundo momento ele passou exatamente a observar que essas respostas convergentes, semelhantes, vinham
através de médiuns desconhecidos, de lugares diferentes do planeta, mas que traziam, na realidade, a mesma instrução. Então ele fez essa obra extraordinária que ficou entre nós. Essa é a autoridade da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, porque são essas respostas de diversos médiuns desconhecidos, de diversos lugares do planeta, e exatamente com a mesma resposta é que Kardec entendeu que existia, então, a partir dali, um movimento da espiritualidade que era o cumprimento da promessa de Jesus para nós, né, da terceira revelação, do Consolador prometido. E ele nos diz: não estamos tratando aqui de comunicações referentes a interesses secundários, mas daqueles que fazem parte dos próprios princípios da doutrina. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser transmitido, ele é ensinado espontaneamente em diversos lugares ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não com as mesmas palavras, pelo menos com o mesmo conteúdo. É exatamente o que nós fizemos de comentário agora, né? Quando ele afirma para nós que as palavras não precisam ser idênticas, né? Mas idêntico precisa ser o conteúdo, e num formato também idêntico. E Kardec, para nós encerrarmos, traz para nós aqui uma narração do seu trabalho, quando ele nos diz: depois de recebermos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios, distribuídos pelos diversos pontos da Terra, estamos em condições de analisar os princípios sobre os quais se estabelece essa concordância. Então vejam o critério de Allan Kardec. A afirmação dele é que ele recebeu comunicação de mais de 1000 centros espíritas sérios distribuídos pelo planeta. Então, meus irmãos, é lógico que nós vamos ter, dentro das previsões do Espiritismo, as modificações, porque nós recebemos alertas, não é? Nós recebemos orientações, nós recebemos advertências, porque tudo caminha para o desenvolvimento. O nosso planeta desenvolve, a humanidade desenvolve, e haverão sim esses alertas, essas situações da continuidade da comunicação dos espíritos. Mas a base está no Pentateuco kardecista. Kardec nos mostra, através dos seus livros básicos, a situação moral com o Evangelho, perguntas e respostas com o Livro dos Espíritos. Ele nos mostra a questão das situações que podem atravessar uma pessoa na mediunidade ostensiva, nos mostra o princípio. Então, todas essas situações estão fundamentadas numa pesquisa onde ele mesmo afirma que recebeu mais de 1000 informações diferentes, aliás, informação de mais de 1000 pontos diferentes para fazer a compilação dos seus livros. E nós vamos continuar recebendo esses alertas e informações, mas sem a modificação da lei, porque a lei é divina. E a autoridade moral do Espiritismo sedimenta-se exatamente aí, porque a própria espiritualidade nos diz que nós devemos negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. É a continuidade da pesquisa, das informações que vêm através da espiritualidade, e essas informações hoje de alertas, essas informações hoje de orientações, para nos auxiliar a ter uma evolução mais rápida. Mas não há modificação dessa situação que Kardec nos trouxe através dos seus livros. O que há, repito,
é exatamente o complemento disso. E esse complemento, através da atitude de Kardec, né, no Pentateuco, é o que nós devemos seguir. Pesquisar, procurar saber, procurar ter para nós essa sequência maravilhosa desse autor, né, que Jesus nomeou para que nos trouxesse a doutrina dos Espíritos. E a moral espírita é exatamente isso. É essa convergência de respostas, é essa situação onde há concordância no mundo inteiro, na situação da revelação, por espíritos sérios que estão aqui no planeta nos auxiliando na evolução. Que a paz de Jesus continue com todos nós.